A Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, anunciou mais uma mudança radical na política de moderação de conteúdo que pode ter profundas implicações para a disseminação de informações falsas nas redes sociais. A principal alteração é o fim do programa de verificação de fatos por terceiros. No lugar, a empresa adotará um sistema de notas da comunidade similar ao modelo implementado pelo X, o antigo Twitter. Essa mudança, segundo a Meta, visa promover a liberdade de expressão e reduzir a censura de conteúdos legítimos. Segundo Mark Zuckerberg, CEO da Meta, os verificadores de fatos, abre aspas, têm sido muito politicamente tendenciosos e destruíram mais confiança do que criaram. Fecha aspas para ele. A empresa argumenta ainda que os sistemas de moderação anteriores eram muito rigorosos e removiam conteúdos inofensivos com frequência, em boa parte por razão, boa parte desses casos, por razões ideológicas. Vamos ouvir e ver o que disse o Zuckerberg. Depois que Trump foi eleito pela primeira vez em 2016, a mídia tradicional escreveu sem parar sobre como a desinformação era uma ameaça à democracia. Tentamos, de boa fé, abordar essas preocupações sem nos tornarmos os árbitros da verdade. Mas os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos politicamente e acabaram mais destruindo do que criando confiança, especialmente nos Estados Unidos. Então, ao longo dos próximos meses, vamos implementar gradualmente um sistema mais abrangente de notas da comunidade. A decisão da Meta coincide com uma mudança ideológica mais ampla dentro da empresa, marcada pela aproximação com figuras políticas conservadoras, a nomeação de novos diretores, a doação para um fundo de campanha e a busca por um relacionamento mais próximo com o novo governo de Donald Trump sinalizam uma nova direção para a Big Tech. E sobrou até para a gente, para o Brasil, numa indireta de Mark Zuckerberg ao Supremo Tribunal Federal. Ele não citou a gente, não citou o Brasil, não citou o STF, mas deu uma cutucada na América Latina numa clara referência ao bloqueio do X por aqui, depois que a empresa se recusou a cumprir a lei brasileira. Vamos ver. Os Estados Unidos têm as proteções constitucionais mais fortes do mundo em relação à liberdade de expressão. A Europa tem um número cada vez maior de leis que institucionalizam a censura, tornando difícil criar qualquer coisa inovadora por lá. Já nos países da América Latina, existem tribunais secretos que podem obrigar empresas a silenciosamente retirar conteúdos do ar. E já tem uma atualização aqui no nosso site, nossa produção rapidamente colocou aqui pra gente. Olha só. Deixa eu ver aqui o título. Meta. MPF, Ministério Público Federal, quer saber se mudanças de Zuckerberg serão implementadas no Brasil. Mudança em questão tem a ver com o fim da checagem de informações disseminadas nas plataformas nos Estados Unidos. Então, o Ministério Público Federal informou a CNN que vai oficiar a Meta, visando saber se as novas regras apresentadas pelo cofundador e CEO Mark Zuckerberg serão aplicadas ou não no Brasil. Zuckerberg falou que começa nos Estados Unidos e que depois vai para o resto do mundo, mas não citou países, um plano de implementação, enfim. A mudança em questão, como dissemos, tem a ver com o fim da checagem de informações disseminadas nas plataformas dos Estados Unidos, e agora a gente vai ter essa tal notas da comunidade, essa ladainha do X. Vamos então repercutir o assunto agora? Vamos falar com o nosso querido Pena. Pode soltar a vinheta da coluna Fala Aí. Deixa eu colocar o nosso querido Pena aqui na tela. Vamos lá, Pena na estileira hoje, mas antes tenho que apresentar o nosso Pena, porque ele tem créditos muito valiosos. Físico pela USP, com especialidade em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área de inteligência artificial. Agora sim, com seus créditos chiquérrimos. Boa noite para você e feliz 2025, meu caro. Tudo bem, Bruno? Caramba, virou o ano, já começamos com uma bomba. Então, primeiro, feliz ano novo aí pra você, pra todo mundo. Vamos ver se 2025 vai dar uma esfriada, porque já começou quente. Eu já tinha um monte de pauta pra gente conversar, e não é que nessa tarde, de repente, o Mark Zuckerberg resolve falar um monte de coisa. Então, a gente teve que mudar tudo para repercutir esse assunto, que é super importante. Até quebrando a quarta parede aqui, né, falando de bastidores, eu e o Pena, a gente estava lá de manhã tentando encaixar uma série de pautas ali, assim, fazendo uma maracutaia ali para conseguir fazer caber tudo. Aí o Mark Zuckerberg resolve falar, enfim, outras pautas aí vão ficar para uma outra oportunidade, porque esse é o assunto do momento, dominou o noticiário internacional, dominou o noticiário aqui no Brasil, né, a tecnologia, uma pauta de tecnologia que também não deixa de ser política, né, então em tudo quanto é site, portal de notícia do Brasil e do mundo, essa notícia bombou. E agora, né, a gente
tem então as redes sociais da Meta mais alinhadas ao X ou X, como preferir, e aí assim, fatiando, né, as redes sociais da Meta. O Threads não tem muita força, não bombou e nem sei se vai bombar. O WhatsApp tem uma dinâmica muito única de mensageiro, né, então é bem diferente das demais redes sociais, não se aplica a ele. Acho que para a gente focar a análise no Instagram e no Facebook, que são muito mais comuns e muito mais disseminados aí pelo mundo. Então, como fica, né, como era a primeira moderação dessas redes antes, né, para dar detalhes, e como elas ficarão agora com essa, digamos, inspiração em Elon Musk. Beleza. Bom, então, como o Zuckerberg mesmo disse, eles tinham os checadores de fatos independentes, né, de terceiros. E isso era, digamos, um jeito, né, da Meta garantir que, imagina, né, uma plataforma tão grande quanto o Facebook, Instagram, onde tem gente falando de tudo, com todos os tipos de fatos, de todos os tipos de fake news, de desinformação. Então, eles tinham esse grupo de checadores de fato que iriam ali validando, tirando conteúdo, né? Então, essa é a primeira mudança. Não vai mais existir isso, vai ter alguma coisa parecida com o Community Notes, as notas de comunidade, como é no X hoje, que é basicamente a própria comunidade, ela, quando vê um fato que discorda, que acha que está errado, enfim, começa a meio que escrever, pontuar aquilo, e se tem uma massa crítica, então recebe, digamos, um aviso, né? Aquele conteúdo, quando chegar para a pessoa, vai vir com um aviso. Eu acho as notas de comunidade muito interessantes, mas elas também têm problemas. Isso é importante falar. Eu mesmo já me deparei com conteúdo, principalmente, quais são os maiores problemas? Quando é um conteúdo muito especializado e que a comunidade não sabe, não tem um conhecimento profundo sobre o assunto, a gente acaba indo pela média. Então eu lembro bem que eu estava vendo alguma coisa sobre computação quântica ou física quântica, não me lembro exatamente, e aí veio as notas de comunidade, e imagina, o público leigo não conhece sobre mecânica quântica a fundo, e aí veio uma nota completamente errada, sendo que se fosse um checador de fato, independente, alguém profissional nessa área, buscaria fontes confiáveis. Então esse já é o primeiro receio, fora que tem o problema dos bots. Como as notas de comunidade acabam sendo instauradas por conta de volume de pessoas ali fazendo comentando, imagina que você tem um monte de bots, né? Com interesses aí de seja lá quem for que colocou esses bots, que vão ficar rastreando um certo tipo de conteúdo para ficar corrigindo, né? Corrigindo, colocando um monte de bot com um certo viés. E no final você pode gerar uma sensação de que, olha, a nota de comunidade está dizendo isso aqui é falso ou é verdadeiro, sendo que tem um monte de bot que validou aquilo por interesses de outras pessoas. Então, é muito sensível isso, Bruno, não é nada fácil. Além dessa questão, né, dos validadores de fato, tem também a mudança nos filtros e nas regras. Então, antes, conteúdos sensíveis, que historicamente são conteúdos muitas vezes utilizados para atacar minorias, enfim, conteúdos sensíveis sobre questões étnicas, questões de gênero, antes havia um certo filtro, uma certa regra para que isso não fosse propagado, para que isso fosse dirimido, né? Os filtros detectavam aquilo e não amplificavam. E o que o Zuckerberg está dizendo é que não, que agora que eles vão tirar também esses filtros e agora eles vão apenas aplicar só em casos muito fortes de violação legais, né? Questões legais e tal, só em casos muito fortes. Então, nos casos mais cinzentos, simplesmente não vai ter mais esse uso. Então, basicamente é isso que está acontecendo, né? A gente viu o Zuckerberg claramente aí, na minha leitura, ele está se alinhando ao novo governo americano, né? Essa direita mais conservadora com o Trump. Então, para mim, foi mais um movimento político, né? De origens políticas do que talvez necessariamente uma preocupação com essa liberdade de expressão ou com essa censura, né? Que é o que ele tanto alardeou aí para que pudesse justificar essas mudanças. Justamente sobre esse alinhamento, que agora eu quero aprofundar um pouco a discussão, alinhamento, né, com essas grandes redes sociais a uma postura mais permissiva, né, quando o assunto é fake news, justamente por interesses políticos. Que tipo de consequência isso pode trazer para o usuário no dia a dia,
né? Só que a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, a cada 2 anos a gente tem eleições, né? Municipais, depois para o governo do estado, presidenciais, e nos Estados Unidos também tem eleições, as principais são presidenciais a cada 4 anos, mas também tem outras eleições. Então a gente tem o problema do dia a dia e o problema desses momentos mais críticos, né, Pena? Como é que o usuário vai identificar essa mudança, como é que vai perceber essa mudança no dia a dia da internet? Eu acho que é até mais amplo, Bruno. Assim, eu acho isso muito preocupante mesmo, porque a gente está chegando num momento histórico que a gente está cada vez mais difícil de saber o que é verdade. E meio que parece que as pessoas falam assim, esse movimento de pós-verdade, onde a verdade já, para muita gente, está cada vez menos importando. O que importa é a narrativa, o que importa é o que a pessoa acredita. Então, assim, o que é verdade, 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 fato, não é mais relevante. E a verdade pode se dobrar muito facilmente para contar qualquer história. Então, recentemente, inclusive, aconteceu no próprio Instagram, eu vou citar, né, um caso que para mim é bem emblemático, em que um divulgador, uma pessoa lá que tem um perfil, começou a falar para as pessoas de que a diabetes era causada por vermes e que ele vendia lá um certo vermífugo, um certo produto. E aí duas cientistas reconhecidamente, com seu trabalho de divulgação científica, foram lá e divulgaram, falando que aquilo não era verdade, que diabetes não é causado por vermes. A gente tem estudos científicos muito robustos para dizer o que causa diabetes, tem, né, a questão do pâncreas e tudo mais. E o que acontece? Esse cara processou essas duas cientistas e ganhou o processo. Aí, né, foi alardeado e isso depois conseguiu reverter. Mas assim, a gente está vivendo num período tão estranho, né, que uma pessoa que claramente está fazendo uma divulgação de desinformação, levando a muita gente a cometer equívocos que pode ter danos à sua saúde, a pessoa deixa de fazer o tratamento de diabetes, começa a usar um vermífugo e pode ter consequências gravíssimas. E essa pessoa não é mais punida, porque meio que, não, mas eu me senti mal porque você me expôs. A gente tem que entender, gente, que não é assim que funciona. A gente tem que primar pelo combate à desinformação, a gente tem que primar pela informação científica, informação técnica, informação estabelecida por especialistas, porque senão vai virar. O que vai virar, Bruno? Eu tenho muita preocupação. Então, para mim, é mais profundo ainda. Então, quando a gente vê esse movimento da Meta em estar mais preocupada em, né, uma liberdade de expressão, a pessoa tem que ter o direito de falar o que quiser. Se ela quiser falar que pode usar vermífugo, que a diabetes é causada por vermífugo, bom, eu como cientista tenho que lutar, obviamente, contra. A gente tem que fortalecer cada vez mais a busca pela verdade e que isso seja controlado nas redes, porque as pessoas leigas que não têm conhecimento, elas ficam reféns. Então, o Brasil, historicamente, ele já se alinhou, né, costuma se alinhar mais com a legislação europeia, a gente usa mais o modelo europeu, que busca mais esse cuidado com esse controle, esse rigor maior sobre desinformação e fake news, o que eu acho positivo, mas já causou muitos atritos e internamente a gente sabe como isso acaba virando politizado, isso gera bastante conflito interno. Então, se manter essa política do Brasil em respeito a isso, então possivelmente a Meta vai começar a ter atritos. Se isso vai gerar um fechamento do Facebook por aqui, eu não sei, né? Mas a gente está vivendo realmente um período muito crítico, Bruno, e eu acho isso preocupante. Quando as pessoas estão deixando de se preocupar em buscar essa verdade em prol aí de qualquer um poder lançar a fake news que quiser. Você até citou esse caso, né, Pena, do vermífugo aí que a diabetes seria causada por vermes, né, para curar a diabetes com vermífugo. Teve gente também propagando que vermífugos curariam a Covid-19 sem qualquer embasamento científico. Vale lembrar também deste triste caso. E assim, aqui no Olhar Digital, por exemplo, a gente abraça a causa das mudanças climáticas, né, para sempre conscientizar mesmo que, enfim, mudança climática é uma questão científica, não uma questão ideológica, mas infelizmente a gente divulga, né, pesquisas científicas sobre a pauta climática e acusam a gente de tomar partido por A ou B, porque as pessoas relacionam pautas científicas a lados políticos, quando não é isso que interessa. Política, a ciência não tem lado, a ciência mostra, né, cenários que vão para um lado A ou para um lado B. Na questão climática, se você nega
a mudança climática, você nega a ciência, mas as pessoas tratam isso, né, como se fosse algo político, mas não é a política que rege o clima, né? Então é simplesmente inacreditável, mas a gente acaba trombando com comentários direto e reto aí nas redes sociais, justamente criticando, tomando críticas porque a gente defende uma pauta que não é ideológica e que é científica. Você falou algo muito interessante sobre a Europa, queria entrar nesse tema, porque o Mark Zuckerberg ele criticou diretamente a Europa, né? A gente sabe que a União Europeia foi pioneira na legislação das inteligências artificiais com o AI Act, né? E também sempre foi mais firme nesse combate às fake news. A gente pode esperar mais uma, entre aspas, guerra fria tecnológica, né? A gente já tem, por exemplo, a guerra dos chips entre Estados Unidos e China, ninguém aí consegue bater de frente com esses dois gigantes nesse aspecto, mas agora a gente já tem também a União Europeia tomando um lado na inteligência artificial, tomando um lado na regulamentação das fake news, com essa mudança de democratas para republicanos, os Estados Unidos também vão tomando um outro lado. A gente pode ter mais uma guerra ideológica, mais uma guerra tecnológica, só que uma guerra fria nessa área, Pena? Eu acho que sim, é o que está se desenhando. Então, agora com o Zuckerberg se alinhando claramente a esse novo governo, e ele falou, né, no final do discurso dele, ele diz assim: a gente quer tentar lutar, defender essa liberdade de expressão no mundo. Quer dizer, não interessa só ficar nos Estados Unidos, onde tudo bem, a empresa dele é americana e quer ter o viés ou a determinação que segue lá o que ele. Tudo bem. Mas ele meio que diz assim: olha, a gente quer lutar por isso no mundo todo. E claro que ele se veste por trás de uma liberdade de expressão, mas também tem os seus vieses, né? Assim, é isso que é engraçado. Inclusive, uma das medidas que eu achei mais curiosa é que ele falou assim: a gente vai tirar o nosso time, que é o time de questão de segurança, questão de conteúdo, da Califórnia e vai mover para o Texas, né? Por quê? Né? E ele disse, porque... E aí, gente, só para explicar, a Califórnia é um estado mais progressista, né, mais alinhado com a esquerda americana, né, pautas mais progressistas, e o Texas é claramente mais conservador, né? Então, só para deixar claro. Então, ele está dizendo assim, olha, nosso time não vai ser mais aqui da Califórnia, vai ser do Texas. E se ele tivesse, na minha opinião, se ele tivesse preocupado realmente em tirar o viés, e claro que tem viés de todos os lados, veja, eu não tô dizendo que não existe, todos os lados têm vieses, e é super importante a gente tentar combater os vieses, mas se essa for a real preocupação dele, por que em vez de levar para o Texas, não leva para um estado, então, que seja mais neutro, que seja mais equiparado? Ele levou para o extremo oposto. Saiu da Califórnia e foi para o Texas, que é talvez o estado mais conservador americano. Então, não dá para a gente acreditar só no que ele está dizendo. O que ele está demonstrando é: eu estou agora me filiando cada vez mais a esse novo governo, a esse novo posicionamento mais conservador americano. Tudo bem, não tem problema, cada empresa pode né, lidar. Mas no momento que ele defende essa cruzada em levar essa liberdade de expressão para o mundo, aí é mais preocupante, porque começa a virar uma bandeira aí de né, se posicionar para todo mundo. Então, eu não sei, eu acho que sim, Bruno, tem uma chance disso acabar repercutindo muito e virar mais uma dessas questões aí ideológicas fortes aí de países defendendo, de continentes, onde o Brasil vai se posicionar exatamente em relação a isso, o que me deixa triste, porque eu acho que a gente deveria estar lutando para trazer mecanismos melhores de trazer informação e de trazer a verdade, porque nesse mundo que a IA está dominando, né, está cada vez mais à frente, onde a IA consegue escrever conteúdo, consegue gerar conteúdo, consegue fazer um monte de coisa, onde esses bots são cada vez mais usados para, enfim, gerar aí essas narrativas e defesas ideológicas, a gente deveria estar fortalecendo os mecanismos de checagem de fatos e não enfraquecendo. Essa é a minha visão. Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com essa questão. Não é uma bobagem, ela é muito séria. Sinto que falaremos bastante sobre isso ao longo do ano, porque os desdobramentos serão muitos. Já tivemos o bloqueio do X no Brasil, se o Mark Zuckerberg for pelo mesmo caminho do Musk, enfim, sabemos onde isso pode dar.
E me preocupa particularmente a questão das inteligências artificiais, se as empresas de IA forem por esse caminho também, porque a gente está mexendo com uma outra legislação que, se for muito permissiva, a gente mexe com o mercado de trabalho, a gente mexe diretamente com o bolso do consumidor, com as funções, né, da mão de obra, enfim. Então, acho que teremos um ano muito agitado quando o assunto é regulamentação de inteligência artificial, que já estamos tendo, mas também agora com essa questão das redes sociais, e espero só que esse alinhamento ideológico, que já é muito negativo quando a gente fala de redes sociais, seria ainda mais negativo também quando a gente fala de inteligências artificiais sem pensar no lado humano. E como você comentou, Pena, essas grandes redes sociais, elas se concentram mais nos Estados Unidos, elas são americanas. Tem o TikTok, que é chinês, que inclusive pode ser banido dos Estados Unidos, né? A conferir agora no mês de janeiro, né? Se isso vai realmente acontecer. Mas você vê a possibilidade de uma fragmentação das redes sociais? Por exemplo, a gente já teve, né, o bloqueio do X ano passado, o Blue Sky tentou surfar nessa onda, cresceu no Brasil, mas o X foi desbloqueado, agora a gente já não fala mais muito em Blue Sky. Mas se essa moda pega, e aí o X, a Meta, começam a se desentender com a Europa, se desentende com o Brasil, até meu ponto eletrônico aqui caiu também, porque ficou revoltado com tudo isso. Se de repente isso começa a acontecer, você vê uma possibilidade de fragmentação, porque vai ter um bloqueio generalizado, enfim, e aí outras redes sociais que tenham mais a cara daquele país comecem a surgir? Então, isso seria o extremo, né? Pode ser que aconteça. Vai depender muito de como se desdobrar. Se a própria Meta, né, agora está tendo uma repercussão grande. A gente tem que ver os próximos capítulos, como que o Zuckerberg, a Meta, vai lidar com isso, se vai dar uma aliviada ou vai se tornar ainda mais enfático. E isso vai determinar muito. Porque, por enquanto, até onde me parece, essas novas legislações, essas novas regras da Meta, talvez não infringam diretamente o Brasil, né? Assim, o necessário para o Brasil funcionar. Porque eles trocaram os checadores de fato por notas de comunidade, que já é como o X trabalha. Então, quer dizer, o X não está bloqueado e tem notas de comunidade, não tem checadores de fato. Então, não é isso que vai mudar. O fato de ter regras um pouco mais ou um pouco menos sobre assuntos sensíveis, dificilmente isso vai ser um critério para ser bloqueado no Brasil do jeito que está. Mas, novamente, pode ser que se torne uma questão ideológica, uma questão maior. E aí não importa muito, Bruno, vai depender, mais, né, assim, como que o Brasil vai se alinhar nisso e como que a Meta e essas outras empresas, isso pode acabar sendo um espelho para outras empresas também. Então, é muito mais sobre como o mundo, né, essas questões de política internacional vão guiar do que necessariamente porque está escrito na letra da lei. Tá? Porque, em princípio, olhando pelo que está, eu não consigo visualizar o bloqueio da Meta, né? Que a Meta tem várias redes sociais. Porque, agora, se acontecer, se isso extremar, se isso for para lugares muito fortes, aí sim, e aí a gente está falando de um cenário assim, muito, muito maluco, porque as grandes redes sociais que o brasileiro usa podem simplesmente acabar do dia para a noite, e aí, obviamente, haveria uma migração para diversos outros. Mas eu ainda acho que isso vai levar um tempo, até porque, primeiro, o Facebook está implementando apenas nos Estados Unidos, eles fizeram, obviamente, um movimento mais local, né? O Zuckerberg querendo dizer, principalmente para o público americano, isso. Se ele vai levar a cabo no final para o mundo todo, eu não sei, pode ser que seja mais discurso do que ação. Então, a ver os próximos episódios. Bruno, não consigo fazer para você uma previsão assertiva. Eu consigo citar esses cenários. Tem o cenário mais extremo que pode acontecer, mas se a coisa simplesmente mantiver, eu acho que não vai mudar muito, pelo menos aqui a realidade do Brasil. Sinto que falaremos muito sobre isso ao longo do ano de 2025 com o Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP, com especialidade em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área de inteligência artificial. Começamos o ano de 2025 com tudo, hein, Pena? Boa noite para você. Então, boa noite, Bruno. Feliz ano novo para todo mundo. É isso, galera. Até a semana que vem. Até, Pena. Obrigado aqui pela contribuição, por esse debate construtivo nesta terça-feira.